tudo bem? Você tem insônia? Ou não dorme muito bem durante a noite, acorda muito cedo, fica cansada durante o dia? Então, se você passa por isso, já passou ou conhece alguém que está numa situação assim, eu te convido para me acompanhar nesse vídeo, que eu vou compartilhar contigo uma experiência que eu vivi que foi um bom aprendizado nesse sentido de insônia, né? E vou te passar várias técnicas que eu mesma utilizei nessa situação e que funcionaram muito bem, tá bem? Então, me acompanha até o final, tá? E presta bastante atenção, de repente faz alguma anotação ou, se precisar, volta o vídeo para acompanhar nas técnicas, tá? Então, olha só, alguns anos atrás eu tive uns quase 2 meses em que eu me acordava me sentindo mal. Sabe, era um mal-estar no corpo, era me sentindo ruim, assim. Sabe quando você não sabe me dizer exatamente como está se sentindo? Pois é. E eu comecei a fazer as técnicas que eu conhecia e para me sentir melhor. Ao longo do dia, né, eu me sentia bem, mas se repetia, né, uma manhã depois da outra. Quando eu me acordava, estava me sentindo mal e aquilo foi quase 2 meses. E eu já tinha feito tudo que eu lembrava, que eu conhecia, né? Estava meio que sem saber o que fazer. Comecei a pensar em quando que eu comecei a ter esse padrão, né, de me acordar me sentindo mal. E, e também assim, ó, de que eu conheço o que é uma boa noite de sono. Comece a acordar bem depois de ter dormido muito bem toda a noite, né? E essa lembrança me levou para uma boa memória que eu tenho, assim, de dormir na praia, de acordar, assim, com o barulho do passarinho ou do cachorro latindo, o que é muito bom para o meu gosto, né? Porque no dia a dia é mais barulho de carro, né, do que de natureza. Então, estando lá na praia, tinha essas lembranças na minha memória de me acordar me sentindo assim muito bem, com esses sons, com esse contexto todo, né? E ao lembrar disso, também eu lembrei que há uns 2 meses atrás, deste período, né, da insônia, de me acordar me sentindo mal, eu tinha passado na praia e tinha me ocorrido algo que vou te contar agora. Que era o seguinte, como era mês de novembro, então de manhã cedo ainda era um pouquinho frio. Então eu acordava e gostava de ficar um pouco mais ali na cama, já que era frio para sair para rua e tal. E eu fiquei sabendo de algo que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, eu fiquei bastante preocupada com aquela situação dela, né? Então, o que que acontecia? Eu acordava de manhã e, como queria ficar um pouco mais na cama, a mente, né, deixava a mente meio que solta e me vinha o pensamento de preocupação, logo e imediatamente, né, o corpo não se sentia bem e eu permanecia ali na cama. Então, isso aconteceu, sei lá, uns 4, 5 dias, tá? Mais ou menos. E depois disso, a situação até, né, se apaziguou e a minha preocupação diminuiu, mas eu dei continuidade naquilo que eu treinei o meu corpo. Sim, consegue perceber? De início, eu tive um fato externo, que era a preocupação, né, por outra pessoa. Então, com essa preocupação, eu acordava e me vinha essa preocupação. Fazendo isso várias vezes, o meu corpo aprendeu que ele acordava, estava ali deitado na cama, o que ancora, né, toda a experiência, né, o corpo sentindo a cama. Então, acorda, está deitada na cama, vem o pensamento de lembrança da situação, fica preocupada, o corpo se sente mal. Aí você faz um dia, faz dois, de novo, de novo, de novo. Você não precisa mais fazer, que o corpo já aprendeu, ele já faz sozinho a partir daí. Né? Então, a situação externa, que era o motivo de origem, ele pode até ter se resolvido, mas o corpo não sabe disso, porque você treinou ele para acordar e se sentir mal. Ou então, em outros casos, né, outras situações, quando você se deita, né? A pessoa pode se deitar, se deita com uma preocupação, se sente mal, fica ansiosa, demora para dormir e
Passa um tempo, a preocupação se resolve, mas o corpo já está treinado. Já está treinado para não dormir bem, para ter aquele estresse ao dormir, né? Então, aí fiz. Naquele momento que eu entendi isso, sabe? Só simplesmente juntando os fatos, naquele mesmo momento eu fiz uma técnica de PNL, bem rapidinho assim. E tá, passou aquela noite, no outro dia de manhã eu estava me sentindo bem, com apenas uma rápida técnica que eu fiz de PNL, sabe? Nem eu, assim, a, acreditava, né? Porque quase 2 meses eu amanhecendo, me sentindo da mesma forma e com uma simples técnica rapidinha eu consegui resolver, né? Essa questão. Então eu gostaria não só de compartilhar contigo essa técnica que eu fiz, né? Mas uma outra que antecede essa, para as pessoas assim, ó, que não necessariamente tem um mesmo exemplo, um mesmo padrão, né? Mas que tem eventuais noites mais pontuais, assim, que não dormem bem, né? Ou de insônia, tá? Então quero te passar o que você pode fazer nesses casos, primeiramente. Então, assim, ó, antes de se deitar, você se senta ou na sala, ou mesmo no quarto, mas sentado, tá? Para não correr o risco de dormir. Então, de forma confortável, sentada, você vai fechar os olhos, concentrar na tua respiração rapidamente. E assim, ó, né? Como eu sempre compartilho aqui contigo, todas essas técnicas, essas experiências que a gente faz, não é com displicência, né? Não é, ai, vou fazer aqui rapidinho para me livrar, para dormir bem, né? Para resolver isso. Não. É se dedicando a si, é se dando essa atenção, sabe? Então você vai fazer isso com carinho, né? Por você mesmo. E vai estar ali concentrada, focada em você, no teu corpo, vai se sentir no corpo, sabe? Respirar, ouvir a respiração, sentir a respiração, com os olhos fechados, né? Faz algumas respirações, acalma um pouco essa mente, tá? Não precisa ser um aprofundamento assim igual da auto-hipnose ou da hipnose, né? Muito profundo, tá? Mas tem que ter uma certa dedicação para você acalmar essa mente, tá? Que a mente essa que eu falo, né? De todos nós, né? Se nós, quando a gente dá uma vacilada, a mente já está pensando em alguma coisa negativa, com alguma preocupação, com alguma coisa que não nos favorece. Então, focando, concentrando, acalmando a mente. Quando você sentiu que você já está mais concentrada e calma, então você pode falar com a sua mente inconsciente. Se você não tem muita familiaridade para conversar com a tua mente, então você fala contigo mesmo, né? De modo geral, não tem problema quanto a isso, tá? Mas se você quiser, né, pode se direcionar à tua mente inconsciente e falar, mente inconsciente. Eu vou me deitar. Eu vou dormir rapidamente. Eu vou dormir muito bem essa noite. Eu vou ter uma noite muito tranquila. E aí você pode falar como você quer se sentir durante toda a noite, né? Eu vou acordar amanhã de manhã me sentindo muito bem, descansada. Vou ter um dia muito disposta. E aí você pode, se você já sabe a tua agenda do dia seguinte, você pode até narrar o que você vai fazer. Isso funciona muito bem, né? Se torna um dia muito mais produtivo. Então você pode colocar isso, né? Eu teria um dia muito produtivo ou muito alegre, né? Como você deseja que seja o seu dia seguinte, tá? E dando todo esse comando, então, né? Desde aquele momento que você se deita durante toda a noite, durante o dia seguinte, então você se deita para dormir, tá? Agora, se acontecer de no meio da noite você acordar, então você se levanta, sai do seu quarto, vai para a sala, vai para a cozinha, enfim, pega um caderno e uma caneta e pergunta, inconsciente, o que você quer me dizer, o que você quer que eu faça, enfim, tá? E todas as ideias, os pensamentos que te vierem à mente naquele momento, você anota. Não avalie, apenas o que te vir à mente, você anota, tá? Sabe
que desde que eu aprendi essa técnica, eu nunca precisei me levantar e fazer esse segundo passo, né? Eu apenas determinando para minha mente como será a minha noite, já foi o suficiente para eu dormir bem, sabe? Porque quando eu aprendi essa técnica, foi no curso de PNL, né? Então, antigamente, eu não dormia muito bem, com bastante frequência, né? Então, foi fantástico para mim aprender isso. E eu aprendi, coloquei em prática e nunca mais, não precisei, né, nem fazer esse passo 2. Só dando o comando para a mente, eu já dormia muito bem, tá? Então, agora, para você que de repente tem uma insônia mais crônica, já fez tratamento ou toma remédio e nada resolve, então eu vou te passar algumas técnicas, porque o que pode estar acontecendo com você, como aconteceu comigo, né? De as causas, né, as raízes dessa insônia, você até já ter resolvido elas nem existirem mais, mas você deu todo um treinamento, né? Um treinamento intensivo ali para o corpo, às vezes até de anos, para algumas pessoas, né? Tem pessoas que têm insônia há anos e não conseguem resolver. Então agora você vai treinar o teu corpo ao contrário, tá certo? Então vou te passar aqui três passos, três técnicas diferentes, tá? Aí para você praticar. Como você já sabe, só ver e ouvir esse vídeo não vai fazer com que funcionem as técnicas, né? Elas precisam ser praticadas, tá? Então, assim, ó, a primeira técnica, você vai estar lá sentadinho, confortável, e você vai criar um quadro bem aqui na tua frente, que vai representar as tuas noites de insônia, tá? Então, você vai colocar ali o que você sente, né, por não dormir tão bem, como que você se sente. Você vai colocar vai dar um formato para esse quadro, o formato que te vira a mente, uma cor, a primeira cor que surgir é a cor do quadro. Pode ter um som, se você quiser, se te surgir um som também, você pode colocar, né? Você pode ver se ele tem brilho ou se ele é opaco. Você olha para o quadro e vai percebendo o que você consegue ver num quadro que representa a insônia, tá? Mas se atente a todos os detalhes, ao tamanho, né? Aonde ele está localizado, se ele está mais para a direita, mais para a esquerda ou bem no centro, tá? Construído esse quadro que representa este estado de insônia, você vai fazer o seguinte, você vai afastar ele rapidamente de você e quando ele chega lá no fundo, onde ele é só um pontinho, ele explode aquele pontinho, tá? Então, o quadro tá aqui, você afastou rapidamente, chega lá no fundo, explode. E você vai fazer isso rapidamente e 9 vezes. 9 vezes. Então, o quadro tá aqui, afastou, explodiu, cria o quadro de novo. Afastou, explodiu, cria o quadro novamente, tá? Então, se dedica para construir esse quadro mentalmente, depois para afastar ele de você rápido, sabe? Muito rápido, e explodir aquela imagenzinha quando tá pequena final, tá? Então, feito isso 9 vezes, você passa para um próximo passo, que é o seguinte. Você sabe como é dormir bem, né? Alguma noite na sua vida você dormiu bem. Então, busca essa lembrança, busca assim essa sensação. Sinta no seu corpo como é dormir bem. Depois que você ancorou, que você trouxe essa lembrança para você, então você vai criar uma imagem, um quadro que representa você dormir bem. Isso. Então, qual é o tamanho desse quadro? Qual é o volume? Qual é a forma? A cor? Ou o cheiro? Ou o som? Vai colocando todas essas informações aí, tá? A sensação de você dormir bem. Ou se ele é brilhante, se ele é fosforescente, como que ele é, né? E aonde ele está localizado, tá? Então, criou esse quadro. Ao lado desse quadro, você vai trazer a imagem daquele quadro que representa a insônia, tá? Então, tu vai ter uma imagem lado a lado e um que representa você dormir bem, um que representa você a insônia, tá?
Tá ali os quadros formados, você vai simplesmente, de olhinho fechado ali, imaginando, você vai imaginar esses quadros, eles se juntarem, sabe, se sobreporem assim, e eles vibrarem, eles vão vibrar rapidamente os dois, e quando eles param de vibrar, eles são apenas um quadro com uma única imagem, e a imagem é da noite boa de sono, de você dormir bem, tá? Então você vai fazer isso 9 vezes. Montou, já tem a montagem dos quadros, né? Então volta lá. Quadro que representa você dormir bem, quadro que representa a insônia, junta os dois, vibra. Quando para de vibrar, só tem um quadro com uma imagem, que é a sua imagem de você dormir bem, tá? Fez isso 9 vezes. Quando você terminar de fazer, então vai te restar aqui na tua frente o quadro de você dormindo bem, então, boa noite de sono. Então, se esse quadro era grande, você vai diminuir, tá? E fica assim. E quando ele estiver assim pequeno, você vai imaginar ele aqui na tua testa. Aí você vai estar lá de olhinho fechado e você vai imaginar que esse quadro entra aqui na tua testa e todas as tuas células absorvem aquela informação que tem no quadro, que é a informação de uma ótima noite de sono. E você pode imaginar, se você não sabe como é o formato de uma célula, não tem problema. Você pode imaginar como você quiser, ou você pode imaginar micro pontinhos de luz que ao absorverem aquela informação do quadro, se acendem. Como a sua mente imaginar é o jeito certo, tá? Mas imagine, reforce isso, tá? De todo o seu corpo, que é cheio de células, né? Todas essas células estão assimilando a informação do quadro, tá? Ok, então, segundo passo, né? 9 vezes. Fechado. Agora, terceiro passo, tá? Se você tem a insônia, está tendo insônia, sei lá, 6 meses, 1 ano, 20 anos, sei, por um período, teve um outro período na sua vida que você dormiu bem, né? Então você vai imaginar assim na sua frente, como se fosse um filme. Você pode pegar, sabe aquelas imagens de filme de câmera analógica, né, que tinha? Então você pode imaginar aqueles filmezinhos assim, um rolo, né? Aqui seria o início do filme, né, que iria para esse lado. Então, tu imagina o período da insônia, né, vamos usar como exemplo 6 meses. Então, nessa primeira faixa do filme são os 6 meses de insônia, depois é a tua vida, né, com as noites bem dormidas. Então, você vai imaginar, né, de olhinho fechado, um rápido movimento desse rolo, rebobinando esse filme que é da tua vida, né? Então ele vai rebobinar, então você pode imaginar até o barulho, tá? E ao imaginar ele rebobinando, você está ali consciente de que aquela parte é a parte da insônia que está sendo rebobinada, que está sendo apagada da tua vida, tá? E ao rebobinar, você pode imaginar que aquela parte do filme está sendo apagada ou até triturada, tá? Então vamos lá. Criou o filme, tá ali de olhinho fechado, imagina ele rebobinando rapidamente, tipo assim, ó, parou, né? Fez um barulhinho, apagou aquela parte ou picoteou. Aí você traz aquela parte do anterior que você dormia bem aqui para tua frente. Ok. Cria de novo o filmezinho, rebobina, traz de volta. Cria de novo o filmezinho, rebobina, traz de volta. 9 vezes, tá? Então, você vai... É um treinamento, é intensivo. Tá? Tu tá achando muito? Eu tenho certeza que se você já teve insônia, você não tá achando muito, né? Porque quando a gente passa por essa experiência, a gente faz qualquer exercício para ter boas noites de sono novamente, não é? Bom, então, terminou as 9 vezes aqui. Ok, tá? Agora, só para concluir, assim, ó, como você sabe, você tem a lembrança de ter dormido bem em algum momento, você vai trazer essa lembrança, vai estar lá de olhinho fechado, né? Vai trazer essa sensação pro teu corpo, né? Como que era dormir bem,
traz para as tuas células, lembra as tuas células dessa informação, tá? Como que o teu corpo sentia, como que era, se você acordava de manhã, se sentindo super confortável na cama, gostoso, aconchegante, né? Se acordava super bem. Lembra dos detalhes de quando você dormia bem. Traz todas as informações que você conseguir e ancora isso no teu corpo, tá? A partir daí, quando você tiver com essa sensação bem vibrante, então você lá sentadinha de olho fechado, você imagina que você está indo até a sua cama, você olha para a cama, você toca na cama, sente o tato, sabe, da tua coberta, do teu colchão e se deita, se deita. Sente o teu corpo na cama. Imagina que você se deita e rapidamente você dorme. E você tem uma longa e deliciosa noite de sono. E que você, quando você acorda, você fica até surpreendida. Isso acontece com quem tem insônia, né? Nossa, eu dormi super bem, que maravilha, que incrível, que gratidão, que maravilhoso. Sinta gratidão, sabe? Sinta muita gratidão, agradeça por ter dormido super bem. E aí você vai potencializando isso em você, tá? Então, se senta, traz a lembrança de como é dormir bem, né? Ancora isso em você e imagina você indo para sua cama, se deitando e dormindo muito bem e acordando no outro dia. É um ensaio mental, tá? E você vai fazer isso por quanto tempo? Você está pensando que é 9 vezes, né? Errou. Olha, é por no mínimo 30 dias. Sim, é um treinamento, né? É um treinamento. Então, assim, ó, você começa a fazer, você faz todas essas técnicas que eu te passei, você faz essa última. Se em 10 dias você já está dormindo super bem, ótimo, beleza, maravilha, né? Daí não quiser continuar, é uma escolha tua. Mas se não, faça por 30 dias, tá? Olha que com todo esse treinamento, mesmo que você nem tenha tratado ou identificado a causa de origem, eu acredito que já vai te beneficiar muito, não é mesmo? Então, assim, ó, se você já passou por todas essas experiências, né, de não dormir bem, de insônia, eu te peço que você ajude outras pessoas que também possam estar passando por essa situação compartilhando esse vídeo, tá bem? Então, eu desejo que você faça as técnicas, que você passe a dormir muito, muito bem. Um beijão para você. Boa noite!